Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Gabi e hoje nós vamos ter uma aula sobre equações de primeiro grau. Confere no vídeo. Bom, hoje nós vamos resolver algumas questões, né? E entender um pouco mais como é que funcionam as equações do primeiro grau. Onde a equação do primeiro grau, onde as equações, né, elas estão presentes. O que acontece? As equações estão presentes em praticamente todas as áreas da matemática, né? Por isso que é muito importante entendermos esse conceito e essa ferramenta matemática, né? Que realmente é uma ferramenta importante termos para usar, entendermos, né, para usar ao nosso favor. E por que que as equações surgiram? As equações, elas surgiram para auxiliar as civilizações na organização dos cálculos e também na determinação de valores em relação a alguns números, né, que são os problemas que surgem no nosso cotidiano. Perdão. E como que a gente vai solucionar esse tipo de equação? Solucionar. Então, como que a gente vai solucionar essas equações? O ato de solucionar uma equação se resume em uma manipulação aritmética, né? Então, nós vamos fazer uma manipulação aritmética, onde vamos ter uma igualdade de operações a serem feitas, e aí nós vamos estar interessados em determinar o valor da incógnita da equação, né? Então, nós vamos manipular ali aritmeticamente, né? Vamos aplicar as operações matemáticas para a gente encontrar um valor desconhecido, né? E o que é uma equação do primeiro grau? O que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau é uma sentença absoluta dada por uma igualdade entre duas expressões. Isso mesmo. Uma equação do primeiro grau é uma sentença absoluta, dada por uma igualdade entre duas expressões. Então, assim, com certeza você sei lá, você vai no mercado, aí você você quer comprar R$ 3 de pães. Um exemplo. Se eu comprar R$ 3 de pães, vem X pães. Então, quanto custa um pão? Esse é um probleminha básico que pode ocorrer no nosso dia a dia e que nós podemos resolver com a equação do primeiro grau, certo? Então, a equação do primeiro grau ela é essa sentença absoluta dada por uma igualdade entre duas expressões. Vamos a um exemplo para vocês visualizarem um pouco melhor, né? Um exemplo aqui. Se a gente tem essa equação aqui, ó. 3x menos 2 é igual a zero. Então, isso aqui é um exemplo de uma equação do primeiro grau. E quais que são os elementos que constituem uma equação, né? Vamos analisar aqui. Quais são os elementos que constituem uma equação? Então, assim, é importante nós entendermos o que está acontecendo, não somente chegar e resolvendo que nem louco, eu vou resolver essa conta e terminar a atividade, enfim. Assim não funciona muito bem. Então, para a matemática, a gente realmente precisa raciocinar, precisa ser lógico, pensar um pouco mais no que você pode fazer. E aí sim você tem que pensar logicamente, né? Você tem que praticamente seguir um caminho. E assim você vai conseguir resolver um pouco melhor os problemas. Você ganha tempo, porque você vai ser mais lógico, você ganha tempo e você acaba se tornando mais prático na resolução dos problemas. Então, assim,
a gente entender o que é uma equação, por que ela surgiu e quais os elementos que constituem uma equação, é importante para a gente ir construindo um raciocínio, né? Para o nosso cérebro entender por que a gente está fazendo tudo isso, né? Então, assim, os elementos que constituem uma equação são o quê? Os números, uma igualdade e uma incógnita, certo? Vou escrever aqui os números, uma igualdade e as incógnitas. Números, os números, a igualdade e as incógnitas. E o que são esses números, né? Essas incógnitas que estão relacionadas através da igualdade. Esses números, né, que a gente está começando a relacionar letra com número, que a gente chama essa letra que aparece na equação de incógnita, ela pode ser representação de grandezas, né, de objetos, por exemplo, idade, quantidade de habitantes na cidade, valor de um produto no mercado. Sei lá, pode ser diversas coisas que estão presentes no nosso dia a dia, entendeu? A gente quer descobrir isso. A gente vai resolver a equação para conseguir realmente entender o porquê que tá... O que tá acontecendo. Tipo assim, como o exemplo que eu falei no começo da aula. Eu quero comprar 3 reais de pães. E aí eu quero saber quanto que vai custar um pão. Ou eu quero diminuir a quantidade. Não sei. São exemplos desse tipo que a gente vai relacionar, né? Eu também trouxe um exemplo de questão do Enem, vocês vão entender um pouco mais. E aí vocês vão começar a raciocinar mais logicamente. Vai ser incrível, vai ser lindo, vocês vão curtir muito e entender um pouco melhor sobre essas equações. E aí nós temos esses elementos que estão se relacionando, né? Na equação do primeiro grau, que são os números, a igualdade e as incógnitas. Por que eles se relacionam, né? Porque e muitas vezes, quando temos problemas matemáticos, a gente quer determinar o valor real de alguma coisa. E aí, quando a gente não consegue, através da equação, nós podemos determinar uma expressão matemática e aí conseguir encontrar o valor dessa grandeza que é desconhecida, porque a gente não sabe, atribuímos uma incógnita para ela e através da equação nós conseguimos obter esse valor. Então, assim, por isso que a gente tem a necessidade de envolver, né, de relacionar letras com números. Porque esse valor desconhecido que a gente quer realmente saber, né? A gente quer conhecer que valor é esse. Por isso que a gente atribui a letra e nós temos as incógnitas. Ao nos depararmos com equações desse tipo, assim, né, equações de primeiro grau, nada mais devemos fazer do que encontrar os reais valores para os números desconhecidos, que são as incógnitas, para que essa igualdade ela seja verdadeira e aí sim nós possamos solucionar o problema ou a equação simples, alguma coisa assim. Então vamos a esse exemplo, vamos resolver esse exemplo. Então assim, eu já falei onde a equação está presente, por que elas surgiram, como que a gente vai solucionar, né, por meio de manipulações aritméticas e o que é uma equação do primeiro grau. Te falei a definição, que é uma sentença absoluta dada por uma igualdade entre duas expressões. E aí agora nós vamos resolver alguns exemplos e depois concluir a nossa aula, beleza? Então vamos a este exemplo aqui. Então nós temos aqui 3x menos 12 é igual a zero. Qual que é o primeiro passo aqui? A gente vai sempre isolar essa incógnita para encontrar qual é o valor correspondente para ela, né? Qual é o número real. Então, o primeiro passo aqui que a gente faz é aplicar, né, o inverso aditivo do número 12, porque a gente vai querer isolar essa incógnita aqui. Então, a gente fala, né, que tudo que tem número vai para um lado e tudo que tem letra vai para o outro. Não é bem assim, tipo... É claro que no dia a dia a gente acaba
meio que falando uma linguagem informal, né? Então, na linguagem informal, a gente vai passar letra para um lado e número para o outro. Porém, matematicamente falando, nós vamos aplicar... matematicamente falando, nós vamos aplicar operações aqui, né? Vamos manipular, fazer manipulações aritméticas e isolar a incógnita para encontrar o valor. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai repetir, né? A gente vai ter, vou repetir o 3x e o menos 2 que a gente já tinha. Então, se a gente quer passar tudo que tem número para o lado e que tem letra para o outro, vamos aplicar o inverso aditivo desse número 2 aqui. Então, vamos ter 3x menos 12 mais 12 é igual a 0 mais 12. Então, aqui, na equação do primeiro grau, nós temos que essa parte esquerda da igualdade é o primeiro membro e essa parte direita é o segundo membro. Então, quaisquer operações que você fizer no primeiro membro, você também tem que fazer no segundo membro, certo? Senão, pode dar tudo errado. E esse número, o que eu fiz aqui, né? Eu apliquei o inverso aditivo do número 12. E o que é isso? O que é o inverso aditivo? Então, o que seria esse inverso aditivo? Suponhamos que aqui seja a nossa reta real, né? Temos aqui a nossa reta real. E esse x é diferente desse, tá, gente? Essa é uma explicação para o inverso aditivo. Suponhamos que a gente tem a reta real aqui, que contém os números reais. E temos o zero, como sabemos, a origem. Para este lado da reta real são os números positivos e esses os números negativos. E aí, se a gente tem um número A qualquer, qual que é o número que é o inverso aditivo dele? Então, a gente pode pensar assim, o quanto que a gente tem que andar com esse número A para ele chegar até a origem? Então, assim, a origem é o zero. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Qual o número que a gente vai somar? Eu vou chamar de y aqui, só para não ter confusão. Qual o número que a gente vai somar com esse A para a gente conseguir chegar na origem, né? Então, resolvendo essa equação aqui, a gente vai pegar o simétrico dele, certo? E aí nós vamos ter aqui A mais menos A. É mesmo que você tem R$5, está devendo R$5, você ficou com zero. Então, esses termos se anulam. Então, aqui, o y só pode ser menos A. Então, para você conseguir chegar até a origem, o tamanho que você precisa obter aqui é o próprio A com o sinal invertido. Então, esse é o inverso aditivo. Então, seria esse menos A aqui, certo? Então, vamos voltar ao nosso problema. Menos 12 mais 12, 0. Então, ficamos com 3x é igual a 12. Beleza. E agora, nós vamos aplicar o inverso multiplicativo, né? O inverso multiplicativo é a divisão. Então, nós vamos dividir por 3 no primeiro membro e dividir por 3 no segundo membro. Porque aqui nós queremos isolar essa incógnita, né? Então, para isolar, nós precisamos aqui, ó, dividir. Aí fica 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes x, x. 1 vezes x é x, né? Então, repetimos aqui. O x é igual. Efetuamos essa divisão. 12 dividido por 3, 4. Então, nós obtemos o resultado do nosso x, que chamamos de solução da nossa equação. A solução para essa equação é que x seja igual a 4. Agora temos esse segundo exemplo aqui, né? 5x menos 6 é igual a 2x mais 3. Então, nós temos que encontrar qual é o valor de x que vai ser solução para que essa igualdade seja verdadeira. Vamos aplicar aqui manipulações aritméticas, né? Nós vamos pensar aqui primeiro, né? A gente pode, como
informalmente falando, passar tudo que tem letra para um lado e passar tudo que tem número para o outro. Mas aí, eu vou começar somando com o inverso aditivo do 6, certo? Mas vocês poderiam fazer direto. Eu vou fazer de uma forma mais passo a passo, depois eu vou fazer direto para vocês observarem um pouco melhor. Vamos repetir o que tínhamos, que é 5x menos 6. Somar com o inverso aditivo do 6 aqui. É igual a repetir tudo que eu tinha do segundo membro e somar com o 6 aqui. E aí, nós temos o quê? Repetimos o 5x, menos 6 mais 6, 0. Primeiro membro só nos restou o 5x, no segundo membro 2x mais 3 mais 6. Então, a gente efetuou a soma, 6 mais 3, 9. Então, no segundo membro sobrou 2x mais 9. Agora, vou somar com o inverso aditivo do 2x. Então, vai ficar o quê? 5x menos 2x, tudo que eu fizer no primeiro membro eu tenho que fazer no segundo membro, é igual a 2x mais 9 menos 2x. Então, aqui no primeiro membro, efetuamos a subtração, 5x menos 2x, que aqui são os termos semelhantes, né? Então, 5 menos 2, ficamos com 3x. No primeiro membro, 5 menos 2, ficamos com 3x. No segundo membro, 2x menos 2x, esses termos se anulam, 0, nos restou somente o 9. E aí, ficamos com 3x é igual a 9. Aplicamos o inverso multiplicativo, dividimos por 3 no primeiro membro e no segundo membro. Efetuamos essa divisão, 3x dividido por 3 dá 1. 1 vezes x, x. No segundo membro, 9 dividido por 3, 3. Então, aqui obtemos a solução para a nossa equação, que é x igual a 3. Se eu fizer um pouco direto, né? Se eu fizer direto, podemos fazer o seguinte. Pode ficar assim, né? 5x menos 6 é igual a 2x mais 3. O que você já pode fazer? Você já pode obter esse 2x no primeiro membro e esse menos 6x anular e colocar no segundo membro. Então, você pode fazer o seguinte. Aqui, ó, 5x menos 6 mais 6 menos 2x é igual a 2x mais 3. Tudo que você fez no primeiro membro, faz no segundo membro. Então, você vai colocar aqui o mais 6, somei aqui. O inverso aditivo do 6, do menos 6, que é o mais 6. O inverso aditivo do 2x, menos 2x. Coloquei no primeiro membro, tenho que colocar no segundo membro também. E aqui a gente já faz, né, diretão. Aí fica menos 6 mais 6, 0. 5x menos 2x, 3. Então, ficamos com 3x. Segundo membro, 2x menos 2x, 0. Mais 3 mais 6, 9. Então, você pode perceber que aqui a gente ocultou alguns passos em relação, né, ao como a gente fez anteriormente. É bom no começo você ir fazendo passo a passo, mas depois, quando você já tiver um pouco de prática, você pode fazer direto para meio que ganhar tempo, né? Agora, nesse nosso terceiro exemplo, nós temos essa equação fracionária, né? Nós temos x mais 2 sobre 3 é igual a 2x mais 1 sobre 5. Não se assustem, vai ser bem tranquilo de resolver também. Quando estamos nessa situação, a gente aplica uma multiplicação cruzada, que a gente vai multiplicar dessa forma aqui, multiplicação cruzada. Então, teremos aqui o x mais 2 multiplicando 5, né? X mais 2 vai estar multiplicando 5. Eu coloquei o parêntese para ajudar a gente a organizar essa equação. O 5 ele vai estar multiplicando x e o 5 vai estar multiplicando 2. Nós vamos aplicar a propriedade distributiva aqui. E o 3 vai multiplicar o 2x mais 1. Então, nós temos aqui o 3, que vai multiplicar o 2x mais 1. Agora já está um pouco mais do jeito que a gente já estava resolvendo antes, né? Agora é só aplicarmos a propriedade distributiva, ou seja, o 5 vai multiplicar o 2 e o 5 também vai multiplicar o x aqui, né? Então, nós vamos ter 5
vezes 2, 10, mais 5 vezes x. Do segundo membro, teremos 3 que multiplica 2x, 6x. Do 3 que multiplica 2x, 6x. Mais 3 que multiplica 1, temos o 3 aqui. Então, beleza. Agora já ficou um pouco, né, mais do jeitinho que a gente resolvi das outras, fica um pouco mais simples, né? E aí, agora temos que conseguir juntar os termos semelhantes, né? Vamos fazer aqui, então, vou fazer essa um pouco mais direto. Vamos aqui, temos 10 mais 5x é igual a 6x mais 3. Temos o 5x e o 6x como termos semelhantes. Então, vamos colocar, vamos juntar eles no primeiro membro e colocar o 10 e o 3 no segundo membro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos 10 mais 5x. Vamos somar com o inverso aditivo do 6x, vai ficar 6x. E o inverso aditivo aqui do 10. Então, vai ficar menos 10. É igual a 6x mais 3. Tudo que fizemos no primeiro membro, temos que fazer no segundo. Menos 6x menos 10. Aqui agora, nós vamos efetuar essa soma dos termos semelhantes. 10 menos 10, 0. 5x menos 6x menos x. No segundo membro temos 6x menos 6x, esses termos se anulam. Mais 3 menos 10, ficamos com menos 7. Então, beleza. E agora, nós chegamos que menos x é igual a menos 7. E quando a gente chega nessa parte em que temos o menos do x, a gente precisa multiplicar por menos 1. Por quê? A gente quer o resultado de x e não de menos x. E multiplicação de sinais, quando a gente tem sinais iguais, então resulta em um resultado positivo. Então, a gente vai multiplicar aqui por menos 1. Multiplicar por menos 1. Aí, ficamos que o x é igual a 7, porque multiplicamos no primeiro membro e no segundo, né? E, por fim, conseguimos o resultado dessa nossa equação,